Olá, pessoal. Eu sou o professor Gilberto e vamos hoje, através desse vídeo, analisar mais uma situação que envolve os trabalhadores no Brasil, e, no caso específico, os educadores. Bolsonaro anunciou aumento para os educadores, para os profissionais do magistério da educação básica. Prefeitos, governadores, através de suas secretarias, pressionaram o presidente para revogar e ainda modificar os cálculos para o reajuste do piso nacional do magistério para a educação básica. Agora, é importante a gente compreender, entender o que realmente foi, o que está sendo esse aumento, essa proposta de aumento, essa discussão que está girando em torno desse aumento para os professores. Não é simplesmente como o presidente Bolsonaro, o governo federal, está espalhando, vamos assim dizer. E também não é como o Zema também vem colocando. Por isso, vamos tentar compreender isso aqui. Logicamente, sabemos que o presidente Bolsonaro divulgou esse reajuste de 33,24% no piso do magistério da educação básica, que quem faz o pagamento são os governadores e os prefeitos, tendo aí um objetivo político eleitoral. Bolsonaro tenta conquistar votos. E sabemos, então, que ele buscou, com isso, conquistar alguns votos junto aos educadores e quem defende a educação nesse país. Contudo, a gente precisa deixar bem claro que o presidente Bolsonaro, ou qualquer outro presidente, ele não pode simplesmente interferir nesse índice de reajuste para o piso salarial profissional da educação, do magistério, da educação básica. Esses índices, eles são calculados através do chamado custo aluno. Então, nós precisamos de entender alguns pontos. Primeiro, vamos entender o que é piso. Piso salarial é o valor mínimo que profissionais de categorias diversas podem receber. Além desse valor, não pode receber. Além disso, está acima. O que não se pode é pagar menos do que um piso. O salário mínimo no Brasil, por exemplo, deve ser pago para todos os trabalhadores, salvo algumas exceções de carga horária, de trabalho, mas ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo no Brasil, trabalhando 8 horas por dia. Carteira assinada é, no mínimo, um salário mínimo com uma jornada de 8 horas diárias. Então, o piso salarial do magistério é o valor mínimo, é como se fosse o salário mínimo para os professores da educação básica em todo o Brasil. E essa regra, essa lei, ela foi criada no dia 16 de julho de 2008 e é válida para todo o país. Alguns estados precisam validar, realizar decretos todos os anos, ou então fazer uma lei para que o reajuste seja automático. Alguns estados, alguns municípios. Para dizer a verdade, a maioria dos estados e dos municípios do Brasil não tem a regulamentação para o reajuste automático do piso salarial para o magistério. Essa lei, como eu disse, ela foi criada no ano de 2008, porém, já naquele momento, algumas interferências por parte de alguns políticos, principalmente governos estaduais e municipais, para que essa lei não fosse aprovada. Então, ela foi judicializada e apenas em 2011 foi validada. O STF colocou como correto e como obrigatória a lei do piso do magistério, então, a partir de 2011. A partir desse ano, todos os estados e municípios deveriam estar pagando, no mínimo, aos seus educadores, o valor desse piso. Em 2021, o piso estava em R$ 2.886 para 40 horas de trabalho, para até 40 horas de trabalho. Esse era o valor de 2020 para 2021, porque em 2021 para 2022 não teve o reajuste do piso devido à pandemia e, logicamente, aceitável
para todos nós, uma vez que o país estava passando, e ainda passa, mas estava passando naquele momento por sérios problemas, muitas mortes, enfim, toda a realidade da pandemia que todos nós vivenciamos. Contudo, esse ano, o reajuste de 33,24% ele veio. Logicamente, cada ano tem um índice aí, a gente vai entender direitinho por que é dessa forma. E aí, o piso salarial do magistério, piso nacional da educação básica, a partir de janeiro de 2022, para recebermos agora em fevereiro, está no valor de R$ 3.845,63 para uma jornada de até 40 horas semanais. Em Minas, o governador Zema disse que paga. Em Minas, o governador deu uma entrevista dizendo: vamos continuar pagando o piso nacional. Olha, o governador Zema, como o governo federal, Bolsonaro, são dois mentirosos. Primeiro, o presidente vem dizendo que ele concedeu o aumento, né, colocando que ele quis. Não, ele não concedeu, ele não quis, ele é obrigado a conceder esse aumento, uma vez que o piso salarial ele é fundamentado também a partir do chamado custo aluno. O que é esse custo aluno? O custo aluno qualidade inicial é um indicador que mostra quanto deve ser investido ao ano por aluno de cada etapa e modalidade da educação básica. Ou seja, nós temos aí várias situações e situações necessárias para a educação para que o piso seja corrigido. Então, olha, o valor do piso do magistério ele é calculado com base nessa comparação, né, do valor aluno, custo aluno, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, do Fundeb. Isso olhando os 2 últimos anos, né, terão que ser avaliados para realizar esse cálculo para chegar ao índice de reajuste. Então, o valor aluno, ano, é o valor mínimo estabelecido para repasse do Fundeb para cada matrícula de aluno na educação básica por ano. O repasse do Fundeb envolve recursos provenientes da arrecadação de estados e municípios e também da União, quando houver necessidade de complementação financeira, evidentemente. Então, o custo aluno qualidade é esse valor inicial, é um indicador que mostra como deve ser investido, o quanto deve ser investido por ano a cada aluno. E aí várias coisas precisam ser observadas. O que deve ser feito enquanto investimento para que a qualidade da educação seja cada vez melhor em nosso país? Evidentemente, o salário do professor é um deles. É necessário observar o número de alunos por turma. É necessário observar em regiões onde as temperaturas são mais agressivas, a utilização de ar-condicionado nas salas de aula, a biblioteca, se precisa de melhorar ou não, a infraestrutura como um todo da escola. Enfim, é necessário observar essas e outras situações, essas e outras necessidades, inclusive o salário do professor, evidentemente, aquilo que deve ser investido na educação básica, em cada aluno por ano. E, a partir daí, faz-se os cálculos e chega a esse índice, como chegou a esse ano, de 33,24%. Então, esse índice não foi inventado por Bolsonaro, não foi decidido por bondade do Bolsonaro, nem ele sabia, duvido que ele saiba como se chega a esse índice. A bem da verdade, é bom lembrar que o presidente Bolsonaro, lá em 2008, quando os deputados votaram, ele votou contra o piso do magistério. Frisando, Bolsonaro, em 2008, enquanto deputado, votou contra o piso do magistério. Tá? Então, como eu disse também, em Minas Gerais, o governo Zema ele disse que vai continuar pagando o piso, como sempre pagou. Então, é outro cômico, é outro que dá gargalhadas para os professores. Olha, como eu já disse, repetindo, em 2021, desculpe, o valor do piso que os professores deveriam estar recebendo
no mínimo, R$ 2.886. Em Minas Gerais, o piso salarial inicial, evidentemente sem nada de plano de carreira, é de R$ 2.189,03. Olha só a diferença. Em torno de R$ 700 a menos. Aí o Zema vem dizer que vai continuar pagando o piso. E essa diferença? Mas em Minas, não só em Minas, mas os governadores, e no caso do Zema, vem dizendo, não, mas proporcional. O piso nacional é por 40 horas. E aqui em Minas, o cargo são de 24 horas. Então, proporcional, nós pagamos o piso. Mesmo que fôssemos aceitar essa proporcionalidade, não se paga o piso, não se pagaria o piso dentro dessa proporcionalidade, porque por 24 horas deveríamos receber R$ 2.307, e não R$ 2.189, como vamos receber agora nesse mês de fevereiro. Então, temos uma diferença aí de menos R$ 118,34. O governo Zema mente sobre o salário dos educadores. Olha só, para sairmos de um salário de R$ 2.189,03 para chegarmos a R$ 3.845, que é o que vai acontecer, ou que já aconteceu com o reajuste de 33,24%, deveríamos ter um reajuste em torno de 75% de janeiro para fevereiro, neste nosso pagamento agora no início do mês de fevereiro. Olha, tudo que temos em Minas foi resultado, tudo que temos de negativo com a educação, foi resultado dos ataques que os governadores realizaram sobre nós, principalmente Aécio e Anastasia, e agora Zema. Bem como, né, as conquistas que nós tivemos e a não permissão de tantas perdas foi resultado da luta dos educadores através do seu sindicato, através do Sindiúte. Em 2011, data, ano de aprovação do piso nacional do magistério pelo STF, realizamos uma greve histórica de 112 dias, com corte de salário, com perseguição e demissões por parte do governo do Estado. Mas olha só, para deixar bem claro essa questão sobre o piso do magistério, porque a nível nacional a lei fala o valor de R$ 3.800, em torno de R$ 3.800, é para uma jornada de até 40 horas semanais. Minas trabalha com um cargo de 24 horas, então o valor seria proporcional. Mas nós conseguimos também, através da nossa luta junto ao governo, fazendo greves e outras manifestações, que fosse aprovada uma lei aqui em Minas, que o reajuste do piso salarial do professor, do educador, deveria ser imediato, porque tem uma lei para isso, uma emenda constitucional. Nós temos aí no artigo 201, que diz o seguinte: o vencimento inicial das carreiras dos professores de magistério da educação básica não será inferior ao valor integral vigente com as atualizações do piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, previsto no inciso 8º do caput do artigo 206 da Constituição da República, que é a lei do piso nacional. Olha só o que está aqui em Minas também. Considera-se como jornada de trabalho para fins de percepção integral do piso salarial a que se refere o caput, a jornada de 24 horas semanais. Então, em Minas, não existe essa história de proporcionalidade. Tem uma lei que diz que, para o cargo de 24 horas, devemos ter o piso na sua integralidade, que seria os mais de R$ 3.800. Outra coisa que não tem na lei do magistério a nível nacional, mas tem em Minas, é que quem não trabalha diretamente com os alunos não podem ser contemplados diretamente com os alunos no sentido de serem professores, estarem na sala de aula, não podem ser contemplados com esse reajuste. Mas aqui em Minas pode, deve, porque é lei. Está dizendo assim, serão reajustados na mesma periodicidade, no mesmo percentual adotados para a atualização do piso salarial a que se refere o caput, os valores de vencimento das carreiras de professor de educação básica. Professores, né, no caso, professor de educação básica, os professores que estão ali com os alunos na sala de aula, especialistas em educação básica, analistas de educação básica, assistente técnico em educação básica, quem trabalha na secretaria,
o analista que trabalha nas superintendências, o ASB que trabalha com a limpeza e a merenda dos alunos, enfim, o assistente técnico, né, o assistente de educação também que trabalha na superintendência. Enfim, em Minas Gerais existe uma lei que diz que o cargo de 24 horas, ou para o cargo de 24 horas, deve-se pagar o piso na sua integralidade. E também uma lei que diz que todas as carreiras do magistério têm direito ao reajuste de acordo com o índice do piso nacional do magistério. Enfim, esse vídeo tem como objetivo esclarecer alguns pontos. Primeiro, que Bolsonaro não determina nada no que diz respeito ao reajuste do piso do magistério, do salário dos professores da educação básica. Este índice não depende dele, depende do custo aluno, como nós observamos. E em Minas Gerais, Romeu Zema mente ao dizer que vai continuar pagando o piso, pois nunca pagou. O nosso salário inicial está abaixo do piso do magistério e muito abaixo. Então, colegas, companheiros, espero ter contribuído com o entendimento dessa situação criada pelo governo federal e pelo governo do Estado. Jair Bolsonaro, Romeu Zema, são dois mentirosos, dois políticos, um presidente e um governador, que usam as categorias, usa a educação para tentar melhorar os seus índices, principalmente Bolsonaro, melhorar aí a sua popularidade. Mas não podemos cair nessa e temos que lutar, continuar lutando por uma educação de qualidade neste país, no Estado e em todas as cidades que nós estamos vivendo.